Fala aí pessoal, aqui é o Juan e hoje eu vou mostrar para vocês como eu monto meu cronograma. Antes da gente começar a montagem do cronograma de estudos, é importante eu falar algumas coisas. A primeira recomendação que eu faço antes de montar o seu cronograma é que você já tenha contato com as matérias que estão no seu edital, porque basicamente esse cronograma vai ser um cronograma de revisão do conteúdo e não de aprendizagem. Lógico que você pode fazer um cronograma para aprender os conteúdos que estão no seu edital, caso você não tenha visto ainda. Mas eu recomendo que você já tenha tido um contato primeiro e depois faz o cronograma. A segunda recomendação que eu faço é que você não pegue nenhum cronograma pronto por aí, porque você vai precisar encaixar as matérias nos dias da semana e só você sabe a sua disponibilidade, que dia você trabalha, que dia você não vai poder estudar. Então, o cronograma pronto fica muito superficial e esse cronograma não é universal. Então, eu recomendo que você faça o seu cronograma, perca um tempo e faça o seu cronograma que vai valer muito a pena. Então, vamos para a montagem do cronograma. Eu estou usando aqui o Excel do meu computador, mas vocês podem usar o Excel Online, o Calc, qualquer aplicativo de planilha para fazer o cronograma. Aqui eu já dividi a minha semana em 7 dias, porque geralmente eu estudo em 7 dias, mas tem gente que não estuda domingo ou não consegue estudar segunda. Aí você vai decidir quais dias da semana você vai colocar na sua planilha. Para começar a montagem do cronograma, eu vou utilizar o edital do IBGE, de Agente Censitário Supervisor. Foi um concurso que eu fiz em 2022, eu fui aprovado. Eu fui servidor temporário do IBGE e com esse edital, que é mais curto, vai dar para mostrar bem para vocês como é a montagem. Primeiro passo, eu dividi aqui a tela para mostrar melhor para vocês. O primeiro passo, eu vou pegar as matérias que tem no meu edital e vou colocar colocando no Excel. Pego o raciocínio lógico, pego ética, administração e esses conhecimentos técnicos. Depois, olhando para o edital, eu vejo que as matérias estão bem divididas. Então, eu vou colocar um dia para língua portuguesa, um dia para raciocínio lógico, um dia para ética, um dia para administração, um dia para conhecimentos técnicos. Encaixando aqui as matérias nos dias da semana, você percebe que tem 2 dias livres. Eu vou deixar assim por enquanto, porque quando eu for colocando o conteúdo de cada matéria nos dias da semana, eu vou percebendo que tem dia que fica com muita matéria para estudar, tem outros dias que ficam com menos, e assim eu vou ajustando. Outra coisa que eu tenho que falar é que nesse momento que você vai ajustar a quantidade de matéria por dia à sua realidade. Por exemplo, eu trabalho nos dias de semana, então eu não consigo estudar tanto nos dias de semana, então eu deixo para estudar mais no fim de semana. Por isso que quando eu for colocando os conteúdos nos dias da semana, eu vou dar mais peso no sábado e no domingo, porque é o dia que eu mais posso estudar. Aqui é importante também frisar que você vai ter 2 dias na teoria livres. Eu gosto de repetir nesses dias livres, já que esse edital é menor e eu consigo fechar ele mais rapidamente. Eu gosto de repetir nesses 2 dias livres as matérias que eu estou tendo dificuldade. Por exemplo, se eu tenho dificuldade em raciocínio lógico, eu repito ela no domingo. Se eu tenho dificuldade em administração, eu repito ela no sábado, porque você vai ter mais contato com as matérias e assim vai ficar mais eficiente nessas matérias que tem maior dificuldade. Começando a encaixar os conteúdos em cada dia da semana, a gente vai ver uma coisa. Começando por português aqui, ó. A compreensão e interpretação de textos é um item que a gente pode colocar aqui, ó, tá vendo? Mas tem itens em português, por exemplo, que não é possível estudar individualmente, não é possível achar no filtro de questões de algum site. Por exemplo, olha o item 4 aqui, domínio dos mecanismos de coesão textual. Não é possível estudar isso individualmente, isso você vai aprendendo com o tempo, estudando as outras matérias, fazendo provas antigas de português, provas da banca, focado na sua banca, entendeu? Então, a gente vai colocando no cronograma só o que dá para ser estudado individualmente. Reconhecimento de tipos e gêneros textuais. Isso dá para estudar. A gente coloca aqui. Vamos lá. Domínio da ortografia oficial. Não dá para colocar. Lá. Emprego de elementos de referenciação, substituição e repetição de conectores. Não dá para colocar direito. Aqui, ó. Emprego de tempos e modos verbais. Dá para colocar.
Domínio da estrutura morfossintática do período, dá para colocar. Coordenação entre termos da oração, dá para colocar. Subordinação entre orações, dá para colocar. Quando a gente vai colocando conteúdo no cronograma, a gente percebe que algumas matérias têm mais conteúdo no edital do que outras. Por exemplo, português, observando aqui, é muito maior do que raciocínio lógico, entendeu? Então, olhando isso e olhando o seu edital e o peso de cada matéria, às vezes uma matéria, a questão dela vale 3 pontos, às vezes a outra vale só 1. Então você vai ter que ir adequando isso no seu cronograma. Eu vou ter que colocar provavelmente para fazer esse cronograma aqui do IBGE outro dia para português, porque só segunda-feira não vai ser suficiente para eu terminar e fazer questões disso aqui tudo. Como esse raciocínio lógico aqui no edital tem menos matérias do que português, eu vou tirar eles de domingo e vou botar português aqui no lugar, para eu poder encaixar todos os conteúdos de português no meu cronograma. Continuando, sinais de pontuação, eu coloco aqui, ó, concordância verbal e nominal, coloco, regência verbal e nominal, crase eu coloco, é importante estudar, pronomes átonos eu coloco, reescrita de frases e parágrafos não dá para estudar isso individualmente. Significação das palavras, não dá para estudar isso individualmente. Substituição de palavras ou trechos, não dá. Reorganização da estrutura, não dá direito, tá vendo? Essas são as coisas que você vai aprender fazendo provas anteriores da sua banca. Português é uma matéria mais complicada de se estudar. Lógico que as coisas mais, eu diria, mais exatas, como crase, que tem suas regras, concordância, que tem suas regras, você tem que estudar individualmente, mas o resto você tem que ir fazendo prova e ver como a sua banca cobra na aplicação das provas, entendeu? Isso fica variando de banca para banca e você tem que focar na banca que foi escolhida para o seu concurso. Com a parte de português feita, vamos para raciocínio lógico. Como eu tenho mais facilidade em raciocínio lógico, então eu coloquei somente um dia na semana, mas para quem tem dificuldade em raciocínio lógico, pode colocar 2 dias na semana, 3 dias na semana, não importa. O importante é você aprender a matéria. Vamos passar aqui os conteúdos para o dia de raciocínio lógico. Lógica de argumentação, diagramas lógicos, aritmética, tabelas e gráficos. Pronto, o raciocínio lógico está feito. A próxima matéria vai ser ética no serviço público. Essa parte de ética só tem 2 matérias aqui dentro. O Código de Ética, do IBGE, e a Lei 8.112, que é o regime jurídico dos servidores, né? Então a gente coloca aqui para quarta-feira, no dia de ética. A parte de administração, nós colocamos 2 dias na semana para administração, porque é uma parte que eu tenho mais dificuldade com as matérias. Eu não gosto muito de estudar administração, não. Então a gente vai separando aqui também. Um dia a gente pode estudar aspectos gerais, organizações, funções administrativas, planejamento, direção, organização e controle, por um dia, motivação, comunicação e liderança. A gente pode deixar isso na quarta-feira. Aí no sábado, a gente pode botar o resto aqui, ó, processo decisório, noções básicas de gerência e gestão, eficiência e funcionamento de grupos. E assim a gente vai colocando responsabilidade, avaliação de desempenho, compromisso prestado. Pronto, a parte de administração, ela tá feita também. A gente só vai pegar aqui, colocar quebra para ficar mais bonitinho. Pronto. Agora faltou essa parte de conhecimentos técnicos, que também está um dia na semana. Essa parte aqui eu vou colocar tudo aqui porque é um documento que eles disponibilizam para você estudar, né, do IBGE. E assim, pessoal, o cronograma está feito, tá vendo?
o cronograma tá feito assim, ó. Segunda-feira é isso tudo para estudar, terça é isso tudo. E assim, pessoal, o cronograma tá feito. Vocês podem estar olhando aqui e pensando, caramba, mas ficou muita coisa para cada dia. Exato, e ficou mesmo. Mas não tem problema você destrinchar, em vez de revisar o edital todo em uma semana, vocês desdobrarem isso para 2 semanas. É só copiar aqui, colar, pronto. Agora, em vez de vocês terem uma semana só para revisar o edital todo, o que vocês fazem? Pega metade das coisas que estão no conteúdo do dia e passa para outra semana, tá vendo? Olha como é que vai ficar mais leve. Eu dividindo em cada semana a matéria do edital todo. Então você vai fechar o edital em 2 semanas, olha aqui. Agora, numa quarta, você vai ver código de ética, na outra quarta, lei 8.112. E assim vai, ó. Quinta-feira, você pode dividir também aqui, ó. Administração, botar uma parte lá. No sábado, você pode pegar a metade também e botar no outro sábado. No português aqui, ó. No português de domingo, você pode botar metade para o outro. E pronto, você vai estar revisando o edital todo em 2 semanas. Se ficar pesado para você, se você não tem tanto tempo para ver em 2 semanas, você pode destrinchar o edital em 3 semanas, não tem problema, 4 semanas. O importante é você estar sempre em revisão constante com o edital, entendeu? Com esse método, e você conseguindo estudar antes do edital sair, você consegue revisar o edital várias e várias vezes, 4, 5 vezes, 6 vezes antes da prova, entendeu? Que eu considero isso o diferencial, revisar tantas vezes o edital, passar tantas vezes pelo conteúdo daquela matéria, porque você vai acabar fixando o conteúdo e vai chegar no dia da prova voando. Agora, possíveis dúvidas que podem surgir aí para vocês. Vamos lá, supondo que eu começo o cronograma segunda-feira agora. Segunda-feira eu comecei o cronograma, comecei por português. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer, se eu tiver um material de compreensão e interpretação de texto, eu vou lá, faço questões primeiro e depois eu leio meu material. Quando eu fizer isso, eu acabei compreensão e interpretação de texto. Eu passo para a próxima matéria do dia, tipos e gêneros textuais. Eu vou, faço questões primeiro e depois leio meu material. Depois disso, eu passo para a próxima, tempos e modos verbais. Eu faço questões, depois eu leio o meu material e vai ter acabado o dia. Segunda-feira vai ter acabado com essas três matérias. Você vai ter revisado as 3 matérias. Na terça-feira, você começa a fazer a questão de estruturas lógicas. Se você tiver um material para revisar isso, você revisa. Lê o material, fez a questão primeiro, lê o material, está pronto esse tópico. O próximo tópico é lógica de argumentação. Você vai fazer a questão e ler o seu material. E vai estar feita a revisão de terça-feira. E assim por diante, até chegar no domingo, depois de 2 semanas. Quando chegar aqui no domingo, o que você vai fazer? Você vai repetir o seu cronograma, vai voltar para a segunda-feira inicial. Compreensão e interpretação de textos, tudo de novo. E você vai fazendo isso até chegar o dia da sua prova, entendeu? Você vai repetindo e repetindo e repetindo, até fixar todo o conteúdo do edital na sua cabeça. Por exemplo, vou dar outra dica aqui. Quando eu falei que tem conteúdos que não é para ser estudado, que não dá para ser estudado individualmente aqui no português, não é porque é menos importante, é porque você não vai achar filtros de questões nos sites de questões, entendeu? Você não vai conseguir achar filtros disso e vai ficar batendo cabeça à toa, porque você não vai conseguir estudar, pode se frustrar aí, ficar perdendo tempo encucado, tentando achar matéria disso e não vai achar. Por isso que eu falo em português, por exemplo, que é uma matéria que acontece muito isso, você ir fazendo provas antigas da banca, porque lá eles vão mostrar o jeito que eles cobram essas matérias que não dá para ser estudado individualmente. E outra coisa, dependendo do edital, por exemplo, para delegado, para fiscal, para essas coisas assim, o edital pode ser bem extenso, com muitas matérias. E você vai perguntar, com um edital gigante eu não consigo fazer esse cronograma. Mas consegue sim. Às vezes você tem que deixar de lado algumas matérias. Por exemplo, tem conteúdos que é tão extenso que não vale a pena ser estudado para fazer uma questão, entendeu? Você perde tanto tempo. Por exemplo, licitações. Licitações é uma lei que deve ter mais de 20 páginas e geralmente cai uma questão só de licitação. Será que realmente vale a pena você dedicar 1, 2 horas estudando licitações para responder uma questão que às vezes vale 1 ponto? Você tem que refletir isso de acordo com o seu edital.
o que pode ser cortado, o que não vale a pena, porque isso é uma estratégia de estudo bem válida. Eu, por exemplo, quando eu estava estudando para o TRT, eu cortei algumas partes de direitos humanos que eu achava muito extenso e que não valia a pena, sendo que a questão valia um ponto só e as de conteúdo específico valiam 2 pontos. Então você tem que rever o seu edital, ver se vale a pena estudar todo mesmo, ver se vale a pena fechar o edital e fazer esse cronograma aqui. E é por isso que eu falo que é bom ter um contato prévio com as matérias do edital, porque só assim você vai saber, por exemplo, se estudar funções administrativas é demorado ou não. Aí você pode colocar num dia que você tenha mais tempo para estudar, por exemplo, num sábado ou num domingo, entendeu? Aí você vai adequando o seu tempo, a sua disponibilidade para estudar matérias mais longas em alguns dias, botar menos matérias em outros dias. Esse cronograma aqui foi um exemplo bem básico, porque senão o vídeo ia demorar muito. Mas você pode personalizar do jeito que você quiser, fazer do jeito que você quiser em qualquer programa. Mas é muito importante ter um cronograma para você fazendo as revisões e sempre repetindo o conteúdo do seu edital, porque vai fixar bem mais fácil do que estudando de qualquer jeito, entendeu? E é isso, pessoal. Esse é o cronograma. Se você tiver alguma dúvida ainda sobre a montagem, qualquer dúvida você pode comentar aí que eu vou responder. Muito obrigado para quem assistiu até agora. Se puder deixar o like, se inscrever no canal vai ser de grande ajuda. E é isso. Tchau, tchau.